Meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando lá por Brasília, Hussein Kalut, pesquisador de Harvard, perdoe, e obrigado pela disposição. Boa noite, Hussein. Daniel Hittner, Thaís Herédia, deu para respirar, saindo do treino? Já, sempre, estou pronta. Pedro Cortes, muito obrigado pela disposição de participar aqui da nossa bancada. Caio, meu boa noite a você. A caminho da COP28, a Conferência do Clima da ONU, o presidente Lula fala escalas em países do Oriente Médio, cujas economias são baseadas basicamente, claro, em combustíveis fósseis. Lula quer investimentos no Brasil. A parada dele de hoje foi na Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. Reportagem de Pedro Teixeira. O principal tema da agenda entre Lula e o príncipe saudita Mohammed bin Salman foi a possibilidade de atrair investimentos dos fundos árabes para obras do novo PAC. De acordo com integrantes da comitiva de Lula, a monarquia demonstrou interesse nas áreas de petróleo e gás, energia renovável e proteína animal. A expectativa é de que o investimento dos sauditas seja de 10 bilhões de dólares. Hoje, a balança de exportações entre os dois países soma cerca de 5 bilhões e meio de dólares anuais. Na sequência, antes de chegar à COP28, Lula vai ao Catar, onde participa de um fórum com empresários, além de se encontrar com o emir Tamim bin Hamad Al Thani. A busca por acordos com países produtores de petróleo antecede a Conferência da ONU para o Clima, que vai debater justamente mudanças climáticas e formas de reduzir níveis de carbono na atmosfera. A maior parte dessas emissões vem do uso de combustíveis fósseis. O Brasil pretende liderar a discussão global sobre transição energética e apresentará na COP28 um plano para financiar países que preservam suas florestas. Ao mesmo tempo, alas do governo insistem no plano de explorar petróleo na foz do rio Amazonas. A Conferência do Clima este ano será realizada nos Emirados Árabes Unidos, país que também figura na lista dos 10 maiores produtores de petróleo. Reportagem publicada pela BBC na última segunda-feira mostrou que o governo local pretende usar do papel de anfitrião do evento como uma oportunidade para fechar acordos de petróleo e gás. Documentos vazados revelam planos para discutir negociações relacionadas aos combustíveis fósseis com 15 nações, inclusive o Brasil. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Brasil vai à conferência para cobrar ações concretas dos países desenvolvidos. Nós estamos indo para a COP, não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito. Desculpe a correria no começo do programa. Pedro Luiz Cortes é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Agora sim, está corrigida a minha falha inicial. Pedro, a gente tem uma ironia óbvia aí. Nós temos a COP28 sediada por um dos participantes da OPEP, a famosa OPEP, dos produtores de petróleo. Tem um interesse enorme em que os combustíveis fósseis prossigam tendo boa parte, ou se não a mesma importância que tem tido nos últimos 150 anos. E aí nós vamos lá falar de transição energética e financiamento para os emergentes, coisas que, como a Marina acabou de destacar, não acontecem. Veja, é realmente uma ironia, porque eles são grandes produtores de petróleo, né, os países árabes como um todo, mas eles já perceberam que eles devem participar do processo decisório. Esse processo não pode transcorrer sem a participação deles, porque existe, obviamente, uma pressão muito grande para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, mas, ao mesmo tempo, os países árabes, os países produtores de maneira geral, eles já chegaram à conclusão de que essa transição energética, se eles não conseguirem participar mais ativamente na negociação de metas, ela poderá, talvez, ocorrer um pouco mais rapidamente do que eles gostariam. Então, nada melhor do que, para eles, né, nada melhor do que eles participarem, sediarem, organizarem, com uma forma de, na prática, interferir nos processos decisórios e, assim, tentar negociar metas mais flexíveis.
Hussein, mesmo aqui na nossa roda, no WW, qual você tem participado, você tem insistido na chamada da diplomacia ambiental brasileira. Pois é, estamos lá, no palco, por definição, o palco da diplomacia ambiental. Como estamos nos saindo? Bom, o Brasil é um ator incontornável naquilo que diz respeito à geopolítica climática. Tem peso gravitacional histórico no tema, desde a Rio 92, mas também tem o peso importante da Amazônia e também do Pantanal, bem como de outros biomas. O mais importante é a gente ter clareza do nosso espaço no sistema internacional nessa matéria e como explorá-lo estrategicamente. Eu não acho ambivalente o Brasil pensar na política de exploração petrolífera no Foz do Amazonas, ao passo que também defende a política de mudança climática. Por quê? Porque isso faz parte de um arcabouço geopolítico muito mais complexo. E você falou no início de ironias, que são um país da OPEP organizando uma cúpula. Mas vamos lá, quem são os consumidores de energias fósseis? A China, segunda maior economia do mundo, os Estados Unidos, a primeira economia do mundo. Esses dois países estarão presentes com delegações expressivas na COP28. Além disso, outros países em desenvolvimento da envergadura da Índia, entre outros. Então, se a gente tratar isso sob a ótica da ironia, teríamos que dizer de que boa parte do grupo que compõe o G20 são os principais que sustentam basicamente o consumo de energia fóssil em todo o planeta. Além disso, para concluir meu raciocínio, eu diria que o Brasil tem clareza naquilo que ele pode fazer concessão, mas naquilo que precisa abrir mão de forma consonante a que os outros também abram mão. Então, a Arábia Saudita, eu não vejo a Arábia Saudita abrindo mão da exploração de seu petróleo, que é a principal fonte de receita, assim como outros países do Golfo. Assim como as empresas americanas que exploram petróleo na Guiana, como a Exxon, também não deixará de explorar. Então, isso precisa ser feito dentro de um arranjo que não tire do Brasil uma vantagem comparativa vis-à-vis a outros competidores. Vamos lá. Daniel, Caio, Thaís. A gente viu na reportagem com quem iniciamos essa conversa, a ministra do Meio Ambiente, Daniel, dizendo com muita ênfase, não vamos ser cobrados, nós vamos cobrar. Que chance ela tem de obter o que ela quer? Se a gente for tomar como medida as últimas cúpulas do clima, o Brasil vai sair insatisfeito. Vai sair insatisfeito porque os países ricos, historicamente mais poluidores e com uma responsabilidade acumulada nas mudanças climáticas, têm resistido a adotar mecanismos claros e efetivos de financiamento, pelo menos na medida em que querem Brasil e outros países que conseguem contribuir positivamente com o clima, para essa transição. Os países cobram 100 bilhões de dólares por ano, isso é virtualmente impossível, os países ricos não vão ceder a essa pressão, pelo menos nessa medida. Agora, o Brasil chega com um bom cartão de visitas, conseguiu diminuir sensivelmente, em torno de 40%, os índices de desmatamento na Amazônia, também apresenta, é verdade, um crescimento nas taxas de desmatamento no Cerrado e conseguiu apresentar alguma voz de coordenação aí entre os países detentores de florestas. Para isso pesa, por exemplo, aquela cúpula dos países amazônicos que tivemos em agosto, em que participaram não só as nações vizinhas aqui detentoras da floresta amazônica, mas também os países ali, o Congo e a República Democrática do Congo na África e a Indonésia na Ásia, detentores também de florestas. Então, o Brasil chega um pouco ali como porta-voz desse grupo e com posições minimamente harmônicas e unificadas para a discussão. Mas, certamente, sairá decepcionado se esse desejo expresso pela ministra Marina Silva for o desejo real do governo brasileiro e não só o desejo retórico. Caio, usando a expressão do Daniel, cartão de visitas, você estava cobrindo exatamente essa cúpula em Belém. E você teve recentemente, nós estamos aguardando
confecção da sua reportagem. Está um pouquinho atrasada por causa da guerra de Gaza, mas nós estamos todos aguardando o trabalho que você fez como repórter agora no Amapá. O próprio Caio está dando a você e o Hussein também, o Hussein quando se refere ao fato de que não vê uma ambivalência entre explorar a faixa equatorial e, ao mesmo tempo, participar das deliberações sobre transição para energia limpa. Nosso cartão de visita é bom mesmo? William, os índices de desmatamento, eles são, de fato, positivos, né? É o principal chamariz ali que o governo vai levar. E mesmo no Cerrado também, que hoje é o nosso grande problema, né? Mais até que na Amazônia, né? O desmatamento no Cerrado hoje é a grande questão do desmatamento no Brasil. O discurso dessas COPs casa muito bem com o discurso que este governo gosta, que o Lula gosta. Rico contra pobre. Né? Porque basicamente o que o Lula vai levar de novo, né? Que os países em desenvolvimento precisam ser financiados, né? A sua transição energética pelos países desenvolvidos. Então isso ele consegue navegar muito bem. O negociador-chefe da delegação brasileira também é um especialista no assunto, é o embaixador André Corrêa do Lago, participou até da Rio 92, é um especialista nesse assunto. Eu vejo o Brasil ele tenta um meio termo. Né? Porque quem tem petróleo, como o Brasil tem, lá nessa nova fronteira, que eu estive lá perto, inclusive, na margem equatorial, não quer abrir mão do petróleo. O discurso do Brasil não é o phase-out, né, que eles chamam, né, na COP, que o petróleo financia a transição energética. E por quê? Tem um discurso também por trás disso. Se a gente olhar a margem equatorial brasileira, são os estados mais pobres do Brasil. A gente está falando de Maranhão e Amapá, são os dois estados com os piores indicadores. O Amapá, onde eu estive, 505 mil dos 735 mil habitantes recebem algum tipo de benefício, de bolsa do governo. Então, é um discurso que você consegue, no discurso, casar a necessidade ambiental, né, de ter dinheiro a partir do petróleo para financiar uma transição para eólicas ou para outra questão, com o discurso social também. Vamos pegar essa questão que você acabou de levantar, que financiamento, e passar para a Thaís. Se é algo no que, por exemplo, Abu Dhabi está empenhado agora, é uma série de criação de uma série de mecanismos de investimento e financiamento. E com ênfase muito grande em associação com grandes investidores institucionais e com o setor privado. Parece haver uma dúvida por parte do próprio anfitrião dessa COP da qual nós estamos falando, da capacidade das grandes instituições multilaterais de virem à frente com o tipo de financiamento que o Brasil, que a Marina está pedindo, por exemplo, que não é só de país para país, mas é de próprio sistema financeiro. Em que medida isso realmente consegue suprir essa necessidade de financiamento, Thaís? Eu acho uma medida difícil, William. Hoje o Financial Times está fazendo uma cobertura incrível sobre esse encontro e exatamente sobre o papel do Emirados Árabes Unidos e a tentativa dele de espalhar dinheiro pelo mundo em projetos de energia renovável. Então tem um lado do marketing, de reposicionamento, de marca, né? Isso também custa dinheiro. Tem a estratégia que a China adota no mundo inteiro de reposicionamento geopolítico, que é o seguinte, olha, o que ela está fazendo no México? Ela não quer comprar produto da China, eu vou produzir no México e vou vender para os Estados Unidos. É a mesma coisa com petróleo e com energia, né? Aqueles produtores de petróleo no mundo estão espalhando dinheiro no mundo para financiar a energia renovável e, de alguma forma, ter um balanço. E eles estão fazendo isso com os seus mecanismos de financiamento e com investidores institucionais, que também tem uma questão de posicionamento de marketing. Então, os grandes fundos institucionais no mundo estão todos se envolvendo com projetos de financiamento ou de compra e de investimento direto em projetos renováveis, estão criando novos estatutos, inclusive, para dizer, olha, se a empresa não tiver um portfólio de investimentos... O famoso ESG. Exatamente. Não é exatamente o ESG, é específico para Sim, mas tá o E de energia renovável. Agora, assim, qual é o preço diz muita coisa.
coisa, né? Qual é o objetivo de todos? O objetivo de todos é o seguinte: quem compra primeiro, o ativo financeiro que vai servir de base para as negociações no futuro. Então, por exemplo, o mercado de carbono, de crédito de carbono é um desses, o mercado de energia renovável é outro desses. Então, assim, não tem exatamente uma compra pelo projeto em si. Tem uma compra pelo marketing, pela necessidade de se adiantar o processo para pagar mais barato, para receber o melhor financiamento, e os organismos multilaterais não estão preparados para fazer isso. Pedro, deixa eu passar para você uma avaliação um pouquinho mais abrangente da situação na qual nós estamos hoje. Quer dizer, gente, tanto o Hussein quanto o Daniel, o próprio Caio, a gente abordou essas questões. Quem está se manobrando de que maneira nessa fase da transição energética? E somos todos surpreendidos por acontecimentos de enorme escala e que mudam a percepção que os países e também os atores privados e individuais têm da urgência da transição energética. Sobretudo, as grandes crises geopolíticas parecem ter colocado a segurança energética, leia-se, continuar tratando dos fósseis, que é o que você acabou de ver, segurança energética e segurança também no ponto de vista do combate à pobreza, que é o teu argumento, Caio, né? Que é o teu argumento. Parecem ter colocado isso numa situação na qual já não há tanta ênfase na transição energética e muito mais na segurança energética. Ou a minha leitura é muito pessimista demais? Não, não é pessimista não, William. E, inclusive, eu não tenho grandes expectativas em relação ao que essa COP pode oferecer como resultado final. E faço a ressalva, espero estar totalmente enganado daqui a 2 semanas, né? Eu não tenho grandes expectativas por vários motivos. Um deles é porque isso está sendo sediado num país que é um dos grandes produtores de petróleo e, obviamente, em que pese os investimentos que esses países eles têm feito, né, como uma forma de ou se preparar para um futuro sem petróleo daqui a várias décadas, ou com uma forma de limpar um pouco a imagem, né? Mas esses países eles querem interferir um pouco nessa agenda, né? Outra questão é o seguinte: a COP ela não começa exatamente no dia em que as atividades oficialmente são abertas. Há toda uma negociação das chancelarias quando se trata de grandes acordos. Então, a chancelaria dos diversos países vão negociando isso e durante essas 2 semanas são feitos os acertos finais. Pelo contexto geopolítico que a gente verifica, e principalmente com o foco voltado para Gaza, para todo o problema de Israel, não vejo as chancelarias voltadas ou preocupadas em celebrar algum grande acordo nessa COP. Então, eu vejo essa COP como uma COP que vai passar sem que grandes decisões elas sejam tomadas, exatamente porque o contexto não é favorável e porque a gente verifica uma tendência exatamente dos grandes produtores de petróleo de atuarem nessa agenda. Agora, o perfil da COP também, né? Essa COP é para revisão, basicamente, do Acordo de Paris. A próxima COP, a 29, é aí sim discutir financiamento, e a grande COP que o governo brasileiro está se preparando, a COP 30, em Belém do Pará, aí sim, novas metas, novos NDCs, novos compromissos climáticos, né? Então ela tem esse perfil também de olha para trás. Eu posso estar enganado, né, professor? Mas é verdade. Agora, o que a gente tem, por exemplo, essa cobrança que a Marina vai fazer é mais retórica, porque ela sabe que não vai conseguir esse dinheiro. O Lula recentemente falou a respeito disso, desses 100 bilhões. Esse dinheiro ele não virá, como não veio, né? O que a gente pode ter é dinheiro para projetos específicos. Então, eventualmente, a gente pode ter financiamento a fundo perdido, por exemplo, do Banco Mundial para determinadas fontes de energia renovável. Verde, por exatamente. Brasil ou então a gente pode ter, caso, né, a gente não demore muito em aprovar a regulamentação do mercado de carbono, a gente tem a capacidade de atrair investimentos significativos, mas é sempre numa via de mão dupla, ou seja, esse dinheiro nunca vai vir gratuitamente. Nós vamos ver isso logo depois do intervalo, Pedro, sim, porque é uma agenda verde aí que o primeiro-ministro, não perdoem, o primeiro-ministro Arthur Lira. Temos dois, né? Nós temos 2 primeiros-ministros, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Então, o primeiro-ministro 1 tem o primeiro-ministro 2, ou 1 ou 2, como vocês quiserem. Enfim, o presidente da Câmara, com a prerrogativa que ele tem de tocar a pauta. E a gente já volta daqui um instantinho, pessoal. Até já.
Voltando no intervalo, nós damos prosseguimento à nossa conversa sobre a COP lá em Abu Dhabi. Hussein, ao final do último segmento do programa, nosso convidado Pedro Cortes manifestou-se de forma muito cética em relação à capacidade que os acontecimentos internacionais hoje permitem na diplomacia multilateral, permitem a essa diplomacia se esforçar em torno das questões climáticas e de transição energética. Essa a sua avaliação também, o conflito de Gaza ou da Ucrânia, por exemplo, tiram completamente o foco do que deveria ser uma discussão mais consequente sobre objetivos e métodos de combate às mudanças climáticas? Bom, parcialmente sim, não creio que isso seja integralmente, tá? Até porque dos acordos de Paris, boa parte dos países que se comprometeram com a redução da emissão de CO2, com as metas NDC, eles não cumpriram com essas metas. Os países se comprometeram a aportar mais financiamento, não cumpriram com os seus compromissos. E isso não tinha nem a guerra de Gaza e nem a invasão da Ucrânia, tá? Então é importante observar isso. Além desse aspecto, quando os Estados Unidos e China decidiram costurar um arranjo na cúpula de Glasgow, eles fizeram num acerto bilateral entre os dois países para preservarem, sobretudo, o seu mútuo interesse dentro daquilo que diz respeito à geopolítica climática. Então, eu acho que a guerra, obviamente, de Gaza e a guerra entre a invasão da Ucrânia pela Rússia, claro, eles podem desviar o foco e da diplomacia, de imprimir uma intensidade no processo negociador, mas não acho que seja o cerne da questão, porque esse processo depende de uma coordenação coletiva e, sobretudo, depende muito mais dos países ricos do que dos países pobres, muito mais dos países desenvolvidos do que dos países em desenvolvimento. E esse compromisso não tem sido cumprido. Então, olhando de forma mais objetiva, o governo Bolsonaro cometeu diversos erros naquilo que diz respeito à política ambiental e naquilo que diz respeito a desmatamento, etc. O governo Lula reduziu a meta de desmatamento, recorrigiu a política ambiental brasileira. Bom, a União Europeia impôs ao Brasil um protocolo adicional para avançar no acordo Mercosul-União Europeia. Mas que compromisso se cumpriu do outro lado? Naquilo que diz respeito ao aporte de investimentos? Nada. Entendeu? O que se cumpriu por parte de outros países no que diz respeito a seguir avançando com as metas dos acordos de Paris? Concretamente, muito pouco. Então, eu acho que o comprometimento diplomático, ele precisa ser coletivo, e se ele for parcial, ele não vai resolver. Os Estados Unidos possuem a maior reserva de petróleo, quer dizer, do mundo, não como a Arábia Saudita em matéria de exploração, mas em termos de armazenamento, né? E ninguém está disposto a renunciar a esse tipo de arsenal energético para fazer uma transição rápida. Essa transição será feita conforme os interesses geopolíticos, geoestratégicos desses países. E claro que eles querem ditar as regras de como esse processo vai ocorrer. Ok, vamos lá, vamos ver como é que nós estamos nos comportando diante do quadro que você descreve, Daniel. William, posso colocar aqui um pouco essas iniciativas que o parlamento tem adotado, já que você falou dos primeiros ministros aqui do Brasil? Ah, você gostou, né? Tá bom. É um ato falho que entrega já bastante coisa, né? Mas a gente tem falado que, já bastante no WW, como o eixo do poder tem se deslocado tanto ali do poder executivo para o legislativo. E Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, decidiu se empenhar muito numa agenda verde que ele quer entregar antes ou, no máximo, durante a COP28. Essa agenda verde contempla ali pelo menos 3 projetos. Regulamentação do mercado de carbono, o marco legal para as usinas eólicas offshore, no mar, e, em terceiro, um programa de transição energética que é essencialmente
colocar o Brasil na rota dos investimentos do hidrogênio verde. Preciso lembrar que a União Europeia e Estados Unidos têm distribuído um festival de subsídios para atrair hidrogênio verde. Agora, o Brasil está numa condição privilegiada. O Brasil tem 2% do PIB global, 2% da população mundial, mais 15%, grosso modo, do potencial de geração eólica e solar, que são insumos para o hidrogênio verde. Agora, o Brasil não tem subsídio. Então, o que se está montando ali por iniciativa do Congresso, agora com respaldo do governo, mas foi uma iniciativa do Congresso, é a criação de um fundo garantidor para permitir, se não subsídios, que o Brasil consiga dar um fundo garantidor ali para baratear o peso das taxas de juros contraídas em empréstimos por investidores privados em hidrogênio verde. Agora, um ponto interessante, William, é que em um desses projetos, o Marco Legal das Offshore, isso chega como uma iniciativa de agenda verde, mas sai com as velhas práticas de sempre dos lobbies antiquados. Esse projeto acabou ganhando uma enxurrada ali de emendas jabutis, que falam de gasodutos, de usinas térmicas, de pequenas centrais hidrelétricas, onde não precisamos ter. Resultado, um acréscimo de até 28 bilhões de reais por ano nas contas de luz dos consumidores. Então, sob pretexto de entregar descarbonização e conectar o Brasil na grande agenda verde do mundo, estamos entregando as agendas mais antiquadas que Brasília consegue oferecer. Uma pena que a câmera não estava focando as reações, a linguagem corporal da Thaís enquanto o Daniel falava. Ela devia acompanhar você igual às vezes a gente faz tradução em Libras, porque ela estava demonstrando, a partir do seu argumento, Daniel, a falácia de quando o Centrão entra numa pauta verde, o que acontece? Pendura jabuti em offshore, é isso? Podemos botar a culpa no Centrão, mas eu acho que os governos no Brasil não têm tido espaço para fazer outra coisa diferente, porque tem uma necessidade de arrecadação forte. A gente já discutiu aqui, por exemplo, para onde vai o dinheiro da exploração do petróleo no Foz do Amazonas. A gente não conseguiu fazer nada com o dinheiro do pré-sal, né? Foram bilhões e bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reais em dividendos, em royalties. Foi tudo para cobrir déficit fiscal. Quer dizer, um país que convive com 180 bilhões de déficit fiscal, precisa financiar isso. Então, enquanto tem uma bagunça orçamentária, a bagunça legislativa ela acompanha, né? Então, olha, quer fazer um negócio de transição energética, que é bonito e tal, tá bom, mas escuta, me garante o outro lado aqui. Então, no fundo, é uma disputa que tem falácia, que se dá em cima de uma desorganização das contas públicas, uma desorganização da escolha da alocação do recurso público. Então, infelizmente, eu vejo que tem pouca efetividade. Não, e você tem um discurso que ele é, vamos dizer, um discurso positivo, bom. Petróleo na Foz do Amazonas para a transição energética, bom discurso. Petróleo na Foz do Amazonas para que os estados do Arco Norte, que são estados majoritariamente pobres, né, se beneficiem. Daí você vai ver aí o dinheiro do pré-sal. Foi para a educação, foi para a pesquisa, foi para a universidade? Não foi, né? De certa maneira, ele acaba tendo um discurso bom, mas toda a trajetória, o histórico nosso em aplicação de recursos, ele é muito defasado, né? Ele substancia um discurso positivo e bacana, legal, mas que na prática nada se concretiza, né? A exploração, Pedro, para encerrar essa parte da nossa quem garante conversa, que a exploração na faixa equatorial resultaria em benefício exatamente para os estados que mais necessitam, né? Esse histórico ele joga contra esse tipo de argumentação. O dinheiro geralmente mal administrado. Não é nem só o histórico, é a realidade, a realidade fiscal.